Meus amados, a paz do Senhor Jesus, família, eu louvo a Deus, pela vida de cada um dos teus servos, louvo a Deus pela vida do meu mano, Jean, também, que, na noite deste dia também falou de uma maneira maravilhosa. O Espírito Santo de Deus tem usado ele tremendamente. Também eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, que na manhã deste dia também estava ali, jejuando, consagrando, orando, entregando as nossas vidas ao Deus Todo-Poderoso. Que Deus continue abençoando minha mãe. Acabei também de ver alguns vídeos que ela tem mandado aí agora. Deus continue te abençoando, minha mãe. Deus é contigo nesta peleja. A senhora não está só não. Desde o dia desta manhã, seus filhos estão ali. Aqueles que podem, aqueles que não podem, o Senhor também está abençoando de uma maneira maravilhosa. Meus amados, eu quero ler a palavra do Senhor que se encontra aqui no livro do Evangelho, segundo escreveu Marcos 9, versículo 21. Que Jesus procura saber para aquele pai: até quando? Quanto tempo seu filho está enfermo? Há quanto tempo? Jesus está perguntando. Há quanto tempo? Aquele pai fala para Jesus: mestre, desde da sua meninice, desde de criança, uma vez se joga no fogo, outras vezes se joga na água. E esse menino, ele era surdo e mudo, ele tinha um ataque epilético. E a Bíblia vai dizer, meus amados, que Jesus está no monte com os seus discípulos, com Pedro, Tiago e João. Com certeza, se está no monte, Jesus está em oração. E cá ficou os 9 discípulos, Mas nesta lida, nesta caminhada, este pai chegou aflito, desesperado, e apresentou para os discípulos o seu filho, para que orasse pelo seu filho, para que ficasse curado daquele mal. Os discípulos se posicionaram, oraram ao Senhor, oh aleluia, mas nada lhe aconteceu. Os discípulos oraram para que o Senhor libertasse aquela criança, mas aquela criança permaneceu possesso, aquela criança permaneceu endemoniada. Amados, você pode estar me perguntando, a falha está nos discípulos? Não. Foi incredulidade da parte dos discípulos. Também eu posso dizer que possa ser que houve uma incredulidade, mas a incredulidade aí estava mais na parte do pai. Porque o Senhor tinha algo para fazer na vida deste pai. A multidão cercava os discípulos na hora daquela oração, todo mundo em cima, querendo ver o que é que ia acontecer, mas nada lhe aconteceu. Aleluia. Ali também era uma experiência que os discípulos estavam passando, para que o Senhor contasse também essa experiência para os seus discípulos, que muitas vezes há doenças, há demônios que só saem com jejum e oração. Mas naquele momento, aquele pai, o que me chama a atenção, aquele pai, ele não desistiu da cura do seu filho. Aquele menino era endemoniado, mas era o pai estava ali do lado dele. E quando Jesus desce do monte, a multidão começou a aglomerar, e aquele pai vai até Jesus e fala: mestre, mestre, levei o meu filho aos teus discípulos, eles oraram pelo meu filho, mas o meu filho permanece enfermo, o meu filho permanece doente. Jesus procura saber para aquele pai até quando seu filho se encontra desta forma, desde da sua meninice. Jesus, amado, naquele momento, quando o demônio viu Jesus, ele começou a ringir os dentes. Aquela criança, quando viu Jesus se aproximar, aquela criança começou a se arrastar pelo chão, começou a espumar pela boca, mas naquele momento Jesus não se preocupou, deixou a criança lá e começou a cuidar do pai. Quando Jesus faz esta pergunta para o pai, porque o Senhor primeiro queria cuidar do pai, o pai que precisava verdadeiramente de uma libertação. O pai naquele momento pede para que o Senhor viesse socorrê-lo e para que o Senhor curasse ele daquela incredulidade. Jesus fala: tudo é possível ao que crê. Jesus fala na noite de hoje: tudo é possível ao que crê. Tudo que pedir ao Pai em oração, crendo, receberá. Naquele exato momento, aquele homem, aquele pai disse: mestre, eu creio, mestre, cura-me desta minha incredulidade. Naquele momento, Jesus agora deixa o pai, porque o pai já está liberto, o pai já está salvo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e vai de encontro àquela criança. Jesus pega aqueles
espírito imundo, aquele demônio que está atuando na vida daquela criança. E Jesus dá uma ordem: saia e não volte nunca mais. Saia e não volte nunca mais. Este é o Deus de poder, meu amado. Este é o Deus de mistério. Este é o Deus que nós servimos. Ele nunca perdeu uma peleja. Ele nunca perdeu uma batalha. O que me chama a atenção é que este pai, ele não desistiu do seu filho. Ele é endemoniado, mas é meu filho. Ele é um alcoólatra, mas ele é meu filho. Irmão, muitas vezes tem muitos desistindo dos seus irmãos, muitos desistindo do seu casamento, muitos estão desistindo. Este homem nos dá uma grande lição. Ele é endemoniado, ele é doente, mas ele é meu filho. Uma vez ele se joga no fogo, uma vez ele se joga sobre as águas, mas ele é meu filho, eu não desisto dele. Este pai, ele perseverou, ele creu na libertação do seu filho. Oh, que maravilha, irmão, que lição maravilhosa. Muitas vezes, irmão, nós vemos pessoas abrindo mão do seu relacionamento, do seu casamento. Muitas vezes está abrindo mão daquele filho que é alcoólatra, abrindo mão daquele filho que é um drogado. Esse pai nos dá uma grande lição. Ele é endemoniado, ele é doente, mas ele é meu filho. Eu não abro mão do meu filho. Até que o Senhor curou a incredulidade daquele pai, a falta de fé. O Senhor aumentou a fé daquele pai. A fé é o firme fundamento das coisas que vê. A fé não é pelo que nós vê. A fé não é por vista. Oh, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós vemos, irmão, no passado, a fé daqueles homens. Nós vemos que muitas vezes alguns eram pegados, jogavam dentro de uma arena no meio dos leões para ser comido pelos leões. Outras vezes eles eram jogados como tocha viva, de cabeça para baixo, em uma crucificação. Outros eram jogados como tocha viva, queimava, mas eles não desistiam da sua fé de cristão. Eles estavam ali sempre perseverando, não desistia, porque eles só tinham poder para matar a carne, mas eles iam ser renovados lá na glória. Este é o Deus que nós servimos, irmão. Creia na palavra do Senhor. Assim como esse pai não desistiu do seu filho, não desista, continue perseverando, continue buscando, continue crendo, porque a vitória, ela já está à porta. Jesus fala: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta do teu coração, ele vai entrar, ele vai cear contigo, ele vai te alegrar. Creia, não fique triste, escaribaixo, porque Deus é contigo, meu amado. Deus é contigo, Deus, ele é maravilhoso. Este é o Deus que nós servimos. Eu agradeço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo.